Olá, turminha do sexto ano, tudo bom? Bom, hoje eu tô aqui pra gente dar início, né, ao volume 4 do livro de vocês e também ao quarto e último bimestre do nosso ano letivo. Quero dizer que fiquei muito satisfeita com vocês, né, porque nesse terceiro bimestre vocês entregaram bem mais atividades do que antes, inclusive as produções textuais, mas eu quero pedir que vocês ainda não deixem de fazer, tá? Só porque a gente chegou ao último bimestre. Que vocês continuem fazendo as atividades que vão para casa, inclusive as produções textuais, né, na parte de redação, e continuem entregando ao colégio para que eu possa corrigir e avaliar. Gostei muito também dos projetos, né, de quem me enviou, de quem conseguiu entregar na escola, então estão todos de parabéns. Agora, para não demorar muito, né, esse vídeo, a gente vai iniciar o capítulo 24, que vai falar sobre o gênero textual cordel, né, então a nossa parte de redação aqui, de produção, é sobre cordel, e na parte de língua portuguesa, né, de estudo da língua, a gente vai ver variação linguística. Bom, esse capítulo começa, né, com um texto, como sempre, que é o texto que vai ser estudado aqui, né, o texto base para as nossas atividades de compreensão e interpretação textual. Esse texto, né, que se chama Juvenal e o Dragão, ele é uma poesia de cordel, que é o que a gente vai estudar também nesse capítulo. Então, se vocês observarem aqui, né, esse texto, ele tem uma rima. Por ser uma poesia, né, ele tem um ritmo também. É uma poesia que geralmente é musicada. Ele não é uma poesia qualquer, né, porque ele conta uma história e ele também traz traços da linguagem lá do Nordeste. Então, depois de ler esse texto, né, com bastante atenção e prestar também atenção a esses detalhes que eu acabei de falar, vocês vão dar início às atividades relacionadas ao texto. Feita essas atividades de interpretação, vocês vão passar para a atividade de produção, né? Que é onde vocês vão colocar a escrita de vocês ali. A atividade de produção textual essa semana, né, é a mesma do livro. E ela é muito simples, né? Ela pede para vocês darem um final ao texto de Juvenal e o Dragão, já que ele, né, não apresenta aquele final tradicional, que a princesa fica com quem salva ela do dragão e etc e tal. Logo depois, né, a gente vai iniciar a segunda parte dos nossos estudos, que é a parte de língua portuguesa. E nessa parte, a gente vai ver um tema que é socialmente muito importante, que é a variação linguística. Bom, se a gente analisar essa expressão, né, variação linguística, a gente já consegue decifrar do que se trata. Bom, a palavra variação, né, ela traz uma ideia pra gente de que a coisa pode mudar, pode variar de ocasião para ocasião, de lugar para lugar, de repente, né? Enfim, essa coisa pode variar de algum jeito, pode mudar, se transformar de algum jeito ou por algum motivo. E linguística remete à língua. Logo, o que a gente está dizendo que varia ali, né, que muda, que se transforma de acordo com a ocasião, de acordo com o lugar, é a língua, é a fala. Então, vamos pensar o seguinte: a gente vive no Brasil, que é um país, né, de grande extensão, é um país muito grande, e dentro desse país, todos falam a mesma língua, que é a língua portuguesa. No entanto, né, existem características diferentes da língua de região para região. Então, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro a gente tem um certo sotaque, né? A gente fala de uma forma mais chiada, a gente fala é mesmo, sempre chiando bem, né? Puxando bem o X. A gente fala também algumas gírias, né, específicas do carioca. Por exemplo, cara. Já em São Paulo, que é ainda na mesma região, né, mas é um outro estado, as pessoas já falam puxando mais o R, né, no interior de São Paulo, por exemplo. Elas já falam outros tipos de gíria, mano e tal, né? E aí, puxando já para uma outra região, que seria a região sul, as pessoas também têm uma determinada maneira de falar, determinadas gírias, né? Na região Nordeste, a mesma coisa.
e por aí vai. Então, apesar de no Brasil todos falarem a língua portuguesa, né, existe uma variação linguística de região para região, existe também variações de idade para idade, enfim, essa língua muda bastante porque a língua portuguesa é viva, né? E quem constrói a língua portuguesa é quem a utiliza, é quem a fala. Então, só recapitulando, né, a variação linguística são as várias maneiras de uso da língua. Sabendo disso aqui, nós vamos especificar 3 variações linguísticas. Eu diria que são as mais importantes e as mais presentes no Brasil. Sendo assim, o primeiro tipo de variação linguística que a gente vai ver aqui hoje, né, são as variantes sociais. Bom, as variantes sociais, né, a gente utiliza muito da seguinte forma. Se eu pedir para vocês falarem ou fizerem uma palestra, uma exposição oral aqui na escola, né, um trabalho escolar, vocês vão falar de um jeito. Vocês vão evitar gírias, vocês não vão falar palavrões, vão tentar falar de uma maneira mais formal, dependendo do tema, uma maneira mais específica. Já se vocês estiverem com os amigos de vocês, né, vocês não vão falar dessa mesma forma. Vocês vão utilizar uma linguagem mais informal, né? Vocês vão poder falar de forma descontraída, de maneira coloquial, utilizar gírias, né? Expressões que só vocês entendem. Um errinho de português ou outro não tem problema. Então, as variantes sociais, né? Elas podem ser compreendidas como as situações de uso da língua, né? Que mudam de acordo com o contexto social em que você está. Então, se você está num contexto social, né, que pede que você fale de uma maneira mais formal, você vai falar de uma maneira mais formal. Se você está num ambiente social que permite que você fale de uma maneira mais descontraída, mais informal, você vai fazer isso. Então, né, essas variantes sociais, elas vão muito de acordo com o contexto social, né? Em que lugar você está, com que pessoas você está para falar desse jeito ou daquele jeito. Isso acontece também nos textos escritos. Então, por exemplo, numa redação você não vai utilizar a mesma linguagem que você utiliza na internet, né? E na internet você não vai utilizar a mesma linguagem que você utiliza numa redação. Tudo aqui, né, é uma questão de se adequar. Do mesmo jeito, né, que a gente adequa, por exemplo, roupas. Então, você não vai à escola de biquíni e você não vai à praia de uniforme, porque esses ambientes não permitem esses tipos de vestimentas. Logo, né, a língua, a fala, também vai precisar ser adaptada de acordo com os ambientes ou com as ocasiões. Saindo dessas variantes sociais, a gente chega até as variantes regionais, né? Que é o exemplo clássico, que é o que eu comecei a falar com vocês quando eu defini variação linguística. Então, essa questão de no Rio de Janeiro a gente falar de uma forma, em São Paulo a gente falar de outra forma, no Nordeste, ou sei lá, no Ceará, enfim, na Bahia, se falar de uma maneira que não se fala no Sul, por exemplo, no Rio Grande do Sul, né, no Paraná, isso é a variante regional, são as variantes regionais. Então, de região para região, de estado para estado, às vezes até de cidade para cidade, né, a gente tem uma diferença no falar. Então, vocês podem perceber, né, que às vezes, numa cidade mais urbana, num centro urbano, né, as pessoas falem de uma forma e numa cidade que seja mais interiorana, né, que tenha mais pessoas do interior, que seja uma cidade menos desenvolvida, as pessoas falem de outra forma. Isso é normal, isso é variação linguística regional. E isso aqui, né, uma variante que fica muito claro pra gente no gênero cordel é essa variante regional. Por quê? Porque a gente percebe, né, uma linguagem mais do sertão, mais do Nordeste, que é onde essas poesias foram criadas. Isso fica muito claro ali porque existem umas expressões, por exemplo, oxente e tal, que são específicas de lá. E às vezes, né, a gente identifica até o jeito de falar na leitura. E essa coisa, né, traz uma discussão pra gente que já é uma discussão antiga,
mas que é sempre bom ser lembrada, né? Ser trazida à tona, que é a questão do preconceito linguístico. Então, muitas pessoas, né, discriminam as outras pela sua forma de falar, principalmente quando essas pessoas acham que o falar da sua região, né, específico da sua região, por exemplo, os cariocas, né, que acham que o falar daqui é o correto, tanto que vivem discriminando o pessoal de São Paulo que fala bolacha e não biscoito, é melhor do que de uma outra região. Por exemplo, a região do Nordeste inteiro, né? Bahia, Ceará, Maranhão, enfim. Então, essas pessoas, né, elas acabam se sentindo superior pela sua forma de falar, sendo que, prestem atenção, não existe maneira errada de falar, e sim maneira inadequada de falar, de se expressar, de escrever. Por que inadequada? Vocês lembram que eu acabei de falar para vocês, né, que nas variantes sociais a gente adequa a nossa linguagem às situações? Então, aqui é a mesma coisa. Vocês não devem discriminar uma pessoa que fala diferente de vocês, por elas serem de uma região diferente, ou por elas terem tido oportunidades diferentes na vida. Vocês devem explicar com carinho para essas pessoas, né, que aquela não é uma maneira adequada para se falar em determinado lugar. Então, lembrem-se que na língua portuguesa não existe maneira errada de se falar, e sim maneira inadequada. Porque, por exemplo, a gente não vai utilizar uma linguagem informal numa situação formal, né? A gente não vai utilizar gírias, expressões de um determinado lugar numa redação. Se a gente está escrevendo uma redação, a gente precisa escrever de acordo com a língua portuguesa padrão para que isso possa ser compreendido em todo o país. Mas isso também não é o caso da literatura de cordel, já que a gente está falando de um texto literário que é muito específico do Nordeste, do Sertão. Agora que a gente já entendeu o que são as variantes sociais e o que são as variantes regionais, a gente vai passar para as variantes históricas. Bom, as variantes históricas, né, elas ficam muito visíveis, como, por exemplo, vocês que são jovens vão falar com uma pessoa muito mais velha, digamos assim, bisavó, bisavô para quem tem, né, tataravó, tataravô para quem tem. Por quê? Porque essas pessoas, né, não vão entender algumas expressões que vocês vão falar, né, por exemplo, gírias, e vocês também não vão entender algumas palavras que essas pessoas vão falar, porque essas palavras já mudaram de acordo com o tempo. Isso é a variação histórica, são as variantes históricas. Então, a língua portuguesa, né, ela foi trazida para o Brasil com os portugueses. Essa língua é, portanto, de Portugal, né? Foi uma herança dos portugueses para nós brasileiros. E isso foi lá pelos anos de 1500, né? E tal, há muito, muito tempo atrás. Então, se vocês pegarem, né, um documento dessa época para ler, por exemplo, a Carta de Caminha, que tem em livros de história, geralmente, vocês vão ficar com dúvidas em relação a muitas palavras, né? Vocês vão, de repente, pelo contexto, mas vocês não vão entender algumas palavras. Por quê? Essas palavras, né, se modificaram de acordo com o tempo. Então, vamos pensar aqui. Há muito, muito, muito tempo atrás, a palavra você não era a palavra você, que a gente conhece hoje. A palavra você foi a palavra vossa mercê. Depois de um tempo, né, ela foi se transformando em vós-me-cê. E depois de vós-me-cê, ela sofreu alterações até chegar a você. Assim como, por exemplo, né, se a gente pegar um livro de Machado de Assis, a gente vai ver, né, que muitas vezes ele escreve a palavra coisa e não coisa. Então, essa palavra que está ali, ela não está errada. Ele não escreveu errado. Só que no tempo dele, se falava coisa. E depois de muito tempo, essa palavra sofreu alterações até chegar à palavra coisa. Então, as variantes históricas, né, são isso. Palavras que mudam de acordo com o tempo. E sim, a gente ainda tem resquícios, né, de palavras
antigas, bem antigas. Como eu falei, se a gente pegar livros que foram escritos muito lá atrás ou documentos que foram escritos muito lá atrás, a gente não vai entender bem algumas palavras porque elas já se modificaram de acordo com o tempo, né, com a história. Agora, só pra gente fechar bem esse conteúdo, né? Só pra gente amarrar aqui, é muito bom que vocês saibam, né? Antes de vocês corrigirem qualquer pessoa, de ficarem rindo dos erros, do que vocês consideram erros de fala das outras pessoas, que o principal objetivo da língua, né? De qualquer língua, é comunicar. Então, se a comunicação é eficiente, não importa de que maneira ela se deu. Se você entendeu a mensagem do outro, ela foi eficiente, ela cumpriu o seu papel, que é comunicar, e ponto. Mas é óbvio, né, que a gente precisa adaptar a nossa fala, a nossa escrita às situações, né? A gente precisa adequar a nossa fala, a nossa escrita às ocasiões, aos ambientes, às situações. Então, né, com os meus amigos, com a minha família, eu posso até falar de uma maneira informal, mas na escola, por exemplo, ou se eu for fazer uma apresentação para muita gente, uma palestra e tal, eu preciso utilizar uma linguagem mais formal. É óbvio, né, que num texto de internet, a linguagem utilizada é uma linguagem informal, porque ali a gente precisa de textos rápidos, né, a gente precisa de uma comunicação rápida. Só que na minha redação, na minha produção textual, eu não vou utilizar, né, esses vícios de linguagem, a linguagem da internet, não vou utilizar gírias, vou utilizar uma linguagem mais formal, assim como um texto de lei é escrito numa linguagem mais formal. Então, são situações e situações, ocasiões e ocasiões, lugares e lugares, pessoas e pessoas que fazem com que a língua portuguesa varie, né? Sofra alterações. E para escrever e falar bem em todas essas ocasiões e também respeitar o falar do outro, é que vocês precisam entender essas variações linguísticas, né? E o principal objetivo da língua portuguesa, que é comunicar. Espero, então, que essa matéria tenha ficado muito clara para vocês, tá? Porque essa matéria é muito importante. Variação linguística é uma matéria que é cobrada recorrentemente no Enem, nos vestibulares, então vocês vão ver isso muito mais pra frente, além de que vocês vão usar na vida de vocês mesmo, tá? Na prática. Depois disso, vocês vão passar, então, para as atividades de fixação, né? Sobre esse conteúdo. E aí, semana que vem, eu vou começar as correções. Semana que vem, então, eu vou corrigir essas atividades aqui, né, que são as atividades do capítulo 24, tanto na parte de estudo do texto, quanto na parte de estudo da língua. E a gente vai dar continuidade às matérias, aos conteúdos do quarto bimestre. Por hoje é só. Muito obrigada pela atenção de vocês mais uma vez e por tudo que vocês têm feito nesse momento tão difícil, e até a próxima aula.